objeto, porque as pessoas não são objetos. A tua esposa é um ser humano. A tua esposa tem sentimentos, ela tem coração, ela tem sonhos, sabe? Ela quer conversar, ela tem coisa para dizer também. O teu esposo, às vezes ele está cansado, às vezes o trabalho foi difícil, às vezes ele não está muito disposto a falar, né? O homem tem suas coisas também. A gente tem que saber se entender, sabe por quê? Porque a gente não tem do lado uma peça mecânica. A gente tem um ser humano que tem coração, que tem sangue nas veias, né? A gente não pode esquecer isso. A gente fica muito assim, só vem a nós o vosso reino, nada. A gente tem que vencer o utilitarismo. E com isso nós temos o quê? Casais com falta de estrutura. Os filhos hoje, quanto jovem perdido. Pode olhar as famílias sem estrutura. É muita família sem estrutura. É muita criança que já cresce sem estar vivendo com seus pais. Que já não tem noção nenhuma de família, que já vai crescer sem saber o que foi uma família. Que vai saber assim, bom, minha avó e meu avô acho que viviam assim, né? Ou meus bisavós. Mas a falta de estrutura. Sem estrutura, como é que vai construir o resto? Alguém aqui trabalha com engenharia, arquitetura? Se não faz estrutura, o que acontece? Cai. Ainda mais o ser humano que é sensível, que é mais fraco. É muito mais fraco que o ferro, que o cimento, que o concreto. Sem estrutura, cai. Nós vemos esses jovens aí cheios de brinco, de piercing, de um monte de coisa. A gente vai ver, falta estrutura. Falta muita estrutura. Eles não sabem o que fazer, então eles vão atrás da primeira coisa. Vão atrás de qualquer moda, vão atrás de tudo. Não tem estrutura. O que destrói as famílias não é a miséria material, não é a pobreza, mas é a miséria moral e religiosa. São essas duas misérias que destroem a nossa família. Olha, eu já vi gente pobre, que não tinha nada, tinha um monte de filhos, já vi isso, pobre assim, no interior, mas felizes. Faltava tudo, tudo materialmente falando. Viviam na pobreza, até tem música que fala isso, né? Faltava tudo, mas não faltava o amor. Não faltava o respeito de marido e mulher, né? Não faltava o respeito dos filhos com os pais. E olhem para trás, olhem a família de vocês, filhos, alguns anos atrás. Olhem como era difícil as coisas, como as coisas não eram fáceis. Mas existiam famílias. Agora nós temos tudo na mão e não temos mais família. O que será que é melhor? Eu, se fosse escolher, eu preferia a pobreza, mas ter família, do que ter tudo materialmente falando e ser infeliz, né? A falta de religião e falta de moral vem de tudo. A família constitui para os filhos um útero espiritual. É a família que gera os filhos para Deus, não só para a vida. Logo quem fala isso é São Tomás. A verdadeira felicidade está na nossa própria casa. A gente tem que aprender a olhar para a nossa casa e ver que a felicidade está ali dentro. A minha felicidade está na minha esposa, está no meu esposo, está nos meus filhos. Não está lá fora não. A gente fica olhando para o lado de lá da cerca. Dom Fernando sempre brinca, né? O pasto do lado de lá da cerca sempre é mais gostoso. É o mesmo pasto. A gente fica olhando para lá, né? A gente fica olhando o pasto do outro lado da cerca e fala, pô, lá é melhor, né? A felicidade está na minha casa. Olha que bonita essa frase. Na minha casa, na minha família. É ali que está a felicidade. Filhos, a felicidade está do lado de vocês. Às vezes a gente não vê. E a gente só dá valor depois que perde. E depois que o leite derramou para juntar e multiplicar, né? Às vezes nem consegue mais. Mas a felicidade está do nosso lado. A gente quer tanto felicidade. Felicidade é ficar lá no bar, a felicidade é ficar... Não! Tanto que a gente vai e está sempre infeliz. A felicidade está ali dentro da nossa própria casa, né? O homem tem no mundo 1 milhão de pousos, mas ele só tem um ninho. Nunca esqueçam disso. O homem pode pousar em muitos lugares desse mundo, mas a gente só tem um ninho, que é a nossa casa. É tão bom voltar para o ninho, né? Tem que ser bom. A nossa casa tem que ser o nosso ninho. O ninho é aquele lugar onde eu estou seguro, onde eu estou bem, onde eu estou quentinho, onde eu estou protegido, onde eu estou com minha família. Ali é o nosso ninho. Pode ser que eu trabalhe longe, pode ser que eu tenha que ficar fora de casa um tempão, mas o meu ninho é um só. Eu não posso pôr meu ninho em risco por nada, porque senão eu não vou ter mais um ninho. E é tão triste o passarinho que não tem um ninho, né? Que tem que dormir pelos galhos, fica exposto ao frio, à fome, aos predadores, a tudo isso. Um só no nosso ninho.
crescei, né? Portanto, São Paulo fala, sereis uma só carne. O que acontece se eu pegar aqui, um de vocês, trazer aqui na frente, pegar um serrote e cortar no meio? Fica uma coisa horrível, né? Vocês são uma só carne. Uma só. Não esqueçam disso. Desposar não só o corpo, mas também a alma. Vocês não casaram, a gente não casa só com o corpo, não é? Mesmo porque com o tempo esse corpo vai enfeiando, vai mudando, né? Já não é mais aquelas coisas que eram antigamente. A gente casa com a alma, filhos. A gente olha o que está lá dentro. A gente casa, olha que bonito, com o que é imortal na pessoa. Com a alma. Né? Abrir-se. Abrir-se é o quê? Abrir-se no amor. A gente tem que aprender a amar. Às vezes de volta. Sabe que o amor não é só um sentimento. Não é um sentimento. Aí eu não sinto mais aquela paixão. Aquilo, justamente aí que está. Aquilo era paixão, não era amor. Com o passar do tempo, os casais sabem disso, né? Vai vivendo normalmente juntos assim. E vai seguindo. E chega um ponto, acho tão bonito no fim da vida, que os dois estão quase já vivendo como irmãos. E por fim, quando um morre, o outro chega a morrer depois de tristeza até. Eu já não sei mais viver sem essa pessoa. Eu já vi quantos casais velhinhos falando isso. Eu acho tão bonito isso. Assim, esses dias eu fiz um casamento de um senhor de 86 anos. Né? Na verdade, ele vivia já todo esse tempo com a esposa, nunca casado. Aí eu fui lá e fiz a legitimação lá na roça. Foi bonito, os filhos em volta, ele veio lá no casamento. Ele disse, eu não sei viver sem ela. Eu não sei como é que a minha vida vai sem ela. Não tem como. É tão bonito isso. Filhos, desculpe a tosse. Isso é amor. Isso é amor. A morte, o amor é o quê? É a morte do eu. O amor é matar o eu, matar nosso egoísmo, matar nossa vontade. É construir assim o outro. Desculpa eu dar um exemplo que eu já dei na missa, mas eu nunca vim aqui na pastoral, eu vou dar um exemplo aqui. Né? Já dei também no catecismo de adultos. Eu conheci um padre e ele fazia isso nos casamentos mesmo. Eu não faço não, mas ele fazia. Quando o casalzinho chegava todo feliz da vida, a noiva toda bonita, vestido, noivo de fraque no casamento, né? Todo mundo lá feliz da vida. Ele chegava assim para os dois e falava assim, vocês estão casando para ser feliz? Na hora da cerimônia. Daí, claro, ninguém está casando para ser triste, né? Eles falavam, não, sim. Eu perguntava, noivo, está casando para ser feliz? Tô. Noivo, tá? Tô. Então eu não posso casar com vocês. Eles arregalavam o olho, assim, assustados, a família também, né? Claro que o padre não ia cancelar a cerimônia. Ele disse, eu não posso casar com vocês, sabe por quê? Porque noiva, você tem que casar para fazer ele feliz. Noivo, você tem que casar para fazer ela feliz. Esse é o segredo. Eu não posso pensar só na minha felicidade. Senão nesses casamentos aí, 2 anos, separa. Né? Por quê? Porque a gente está brigando, eu não estou mais feliz. Desculpa a expressão, que se dane a tua felicidade. Você não casou para você ser feliz sozinho. Você casou para fazer ele feliz. Se ele está infeliz, a culpa é tua. Se ela está infeliz, a culpa é tua. Vocês se escolheram, vocês se amaram, o que estão fazendo com o amor? O amor não é egoísta, filhos. O amor não pode ser egoísta. Olha para a cruz. Jesus pensou em tudo, menos nele. Não foi? Jesus pensou em tudo, menos em si próprio. Menos. Pai, afaste-me esse cálice, mas se faça a tua vontade, não a minha. Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que estão fazendo. Estão fazendo com quem? Com Ele. Jesus nos ensina, filhos. Sabe por quê? Porque não é só o Pai que tem que ser igual a Jesus. Todos nós temos que ser. Sabiam? Todos nós. A porta do céu tem o formato dele. Quem não for o tamanho dele não entra. Não é? Todos nós temos que ser como Ele. É dando. Olha o que São Francisco fala. É dando que se recebe. Isso aqui é magnífico. É perdoando que se é perdoado. É dando que se recebe, filhos. É aí que a gente recebe. O amor a gente só recebe quando a gente dá. O amor não existe amor para mim mesmo. Né? Conhece o mito de Narciso? Deve aquela palavra narcisista, né? Narciso era um grego que ele se achava muito bonito. Aí um dia ele foi na beira do rio e viu a figura dele e se apaixonou por ele mesmo. E foi chegando cada vez mais perto, até que ele caiu na água e foi afogado, na própria imagem. E daí vem a palavra narcisismo, aquela pessoa que só olha para si, que só pensa em si, né? Nós não podemos ser assim. A gente tem que olhar o outro. Olhar quando a esposa não está bem. Por mais que esteja cansado às vezes, o amor tem que lembrar eu que
estou cansado, mas ela precisa de mim. Se ela não tem a mim, quem que ela tem? Responde, maridos, esposos. Se a esposa de vocês não puder contar com vocês, com quem que ela vai contar? Vocês tiraram ela da casa dos pais dela. Não foi? Ela precisa de vocês. Esposa, quando o esposo está para baixo, também está cansado, vocês têm que cuidar dele. Ele só tem a vocês. Os filhos são muito importantes, mas os filhos vão embora, vocês sabem disso? Deixa eu contar essa história para vocês. Tem pai e mãe que falam assim: a minha vida é meus filhos. Não é! Os filhos fazem parte, são muito importantes, tem que criar direitinho, tem que ter tudo certinho. Mas depois vai ficar só os senhores. Não pode falar isso aí, não. Minha vida também é meu marido. Minha vida é minha esposa. Como quando era namorado chamava minha vida, meu amor, meu docinho de coco, agora virou giló. Não é assim não. Não esqueçamos as promessas que a gente faz lá atrás. Não sei se alguém gosta de giló, desculpe, né, pai? Não existem pessoas perfeitas. Não existe. Nem o padre, ninguém. A gente tudo tem defeito. Todos nós temos defeitos. Não existe ninguém perfeito. E na nossa casa é assim também. E a gente também não é perfeito, hein? Jesus que pega na nossa orelha e fala assim: antes de tirar o cisco do olho do outro, tira a trave do teu. Isso é forte, né? Com 3 traves a gente faz um campinho de futebol já, né? Dá para jogar uma bola. E o cisco é bem pequenininho. A gente tem que aprender a ver a qualidade do esposo, a ver a qualidade da esposa. Ai meu Deus, ela está tão chata hoje, mas ela fez tua comida, ela cuida da tua roupa, ela te atende. Entende? A gente até se acostuma. Chega em casa, está todo dia uma comidinha lá, né? A gente já nem liga mais. Ou a nossa. Chega lá com um presentinho, aquelas coisas próprias, né? A gente já nem liga mais. E ela fez aquilo. Fez com carinho. O esposo também para a esposa. Ele chega, né? Chega diante da esposa, vem dar um carinho para a esposa. Isso faz parte, né, da vida de vocês. O amor é paciente. O amor não é irritado, não. O amor é paciente. O amor tudo suporta, fala São Paulo. Olha, isso é forte, né? O amor tudo suporta. O amor tudo espera. O amor é paciente. Sabe, tem que ter paciência. Se a gente tivesse mais paciência em casa, evitava quanta confusão, né? Não pode, em casa não pode ter isso. Eu estou por aqui. Não pode. Não pode, vocês vão ficar juntos até morrer. Então aprendam a ter paciência. A única coisa que vai separar vocês é uma coisa chamada morte. Portanto, querendo ou não, vão ter que ter paciência, né? Vão ter que ter paciência. Desculpa, o pai fala a realidade, o pai não está aqui para enfeitar, não, né? Tem que ter paciência, não tem escolha, não. Ah, mas eu não quero. Azar o seu. Vai ter que ter paciência. É melhor a gente fazer por bem do que por mal, né? É melhor a gente aceitar as coisas e trabalhar no nosso coração e não ficar lá rígido. Não, eu não cedo. Ó, o Ciro concordou. Vamos lá, sabe? Olho por olho e o mundo terminará cego. Já nos diz Beata Teresa de Calcutá. Essa frase é muito bonita, né? Muitas vezes no casamento acontece isso, começa a brigar, começa a ver quem ganha. A última palavra tem que ser minha. E Beata Teresa fala: olho por olho e o mundo terminará cego. Não é essa a lei do amor, né? Temos que refrear a língua. Quantas vezes a nossa língua falou coisas que a gente se arrependeu? Ou que a gente pode pensar agora e começar a se arrepender e que a gente devia pedir perdão a Deus. Quantas vezes a nossa língua, a mesma língua que comunga, falou tantas coisas que ofendeu aquela pessoa amada que a gente jurou diante de Deus que ia cuidar até morrer, na saúde, na tristeza, na doença e tudo, na alegria, né? E depois a gente usa essa língua para ferir essa pessoa. O casal, quando briga, tem que confessar, porque ofendeu a Deus. Não ofende só o esposo e a esposa, ofende a Deus, né? Tem católico que não precisa nem sair de casa para comungar, tão grande que é a língua, né? A gente precisa tomar cuidado, segurar a nossa língua, não ferir o outro. A nossa língua é um chicote que fere fundo. Ai, às vezes a gente lembra, toda piada. Às vezes a gente lembra do que falou e não dá um arrependimento. Puxa vida, não devia ter falado isso, né? Não vamos usar a nossa boca que Deus nos deu para louvá-lo, a boca que a gente usa para rezar, para comungar, para ofender a Deus. Refrear a língua.
Vencer a lamúria. Dom Fernando sempre fala, né? A gente tem uma língua e 2 ouvidos. Por que será, né? Para falar menos e ouvir mais. Vencer a lamúria. Aquela mulher fica reclamando, reclama de tudo. Às vezes com o esposo é difícil, né? Tem umas situações, o tempo todo reclamando. Vai fazer o quê? É igual a criança que vai no mercado e quer tudo. Não tem agora como dar. E às vezes também o outro tem seus gostinhos, né? Aí começa a reclamar do gosto do outro, começa a reclamar, porque a toalha ficou molhada lá em cima da cama, porque isso, porque aquilo, né? Aquela briga lá, e lamúria, tem que ter mais paciência, reclamação, não ficar reclamando, ou ficar com pena, ai meu Deus, coitado de mim, porque eu estou sendo injustiçado, olha só, não faz nada por mim, só pensa nele, não sei o que, aquela coisa, não resolve nada, só pior. A autopiedade é muito triste, e todos nós temos que vencer isso. Que é ter pena de nós mesmos. É muito triste quando isso acontece. É muito triste. Sabe por quê? Porque a gente se joga lá embaixo quando a gente tem autopiedade. Fica com pena da gente mesmo. Né? O perdão é a face mais bela do amor. Uma coisa que vocês sabem bem que são casados é que o casamento é constituído de perdão. Não é? Todos os dias. Perdão. O casamento não pode ter isso. Eu já falei, não vou desculpar mais. Não. Claro que não é ficar também esculhambando da capacidade do outro. Mas o perdão tem que fazer parte. Todos os dias. Não se casa com sonhos, mas antes se casa com a realidade. A gente casou com pessoas e não com sonho. Sonho não existe. Temos que ser realistas. Eu tenho essa casa, é essa que eu tenho que ser feliz nela. Adianta eu ficar vivendo num sonho de uma mansão, eu só vou ser feliz quando meu marido, ou eu conseguir, ou minha esposa conseguir aquela casa. Eu só vou ser feliz quando a gente tiver outro carro. Então você vai viver infeliz todo esse tempo. Se você morreu um infeliz. Tinha que escrever na lápide, aqui já um infeliz. Será que é bom ficar em 4 tábuas lá embaixo do caju? Um infeliz. E fica lá, põe a felicidade fora em sonhos. E o príncipe encantado, as esposas já sabem, não existe. Né? Os esposos também têm seus defeitos. As princesas também têm seus defeitos, que os contos da Cinderela não mostram. Nós casamos com a realidade, e a realidade é linda. Sabia? A gente tem que ver a beleza da realidade. A ver a beleza da sua esposa, a ver a beleza no seu esposo. Que é a realidade que você tem, que é teu e que é tua. Vocês podem olhar para a esposa e falar assim, você é minha. A esposa pode olhar para a esposa e falar, você é meu. E é mesmo. É isso que você tem. É teu. Portanto, cuide. Temos que cuidar do que é nosso. Vai lá. Sobre o namoro, o padre queria pôr uma palavrinha sobre o namoro, por quê? Porque vocês também têm filhos. De alguns, outros vão ter. E aqui só uma orientaçãozinha que eu quis fazer um gancho, já para orientar com relação a isso, porque isso também é uma coisa que às vezes causa problema entre os esposos. Porque às vezes o pai e a mãe ficam divididos. Né? E é importante, muito diálogo. Sem levar a sério o namoro, não haverá um casamento sério. Um namoro que não é levado a sério não vai dar em casamento sério. Isso é fato. Porque o namoro, justamente, o matrimônio, ele é uma continuação do namoro. Portanto, o namoro é uma coisa muito séria. E aí a gente pode fazer até um exame do nosso namoro. E ver se tinha coisa que tinha errado, a gente tem que corrigir. Né? O tempo de conhecer se na verdade é um namoro, de manter a castidade aí. Que quem não conseguir, se nossos jovens não fizerem um esforço para manter a castidade no namoro, como é que vai manter a fidelidade depois de casado? Olha que é um bom exercício, viu? Quem conseguir se manter casto no namoro, eu tenho certeza que vai ser fiel no casamento. Não estou dizendo que quem não conseguiu, não vai ser. Mas quem consegue, é uma certeza. Porque é um autocontrole muito grande. Quem ama o perigo, nele perecerá, no dia da Sagrada Escritura. Porque a paixão nos torna certos. A paixão é aquele período que a gente não vê defeito nenhum, né? Todo mundo já passou por isso. Não vê defeito nenhum, é tudo bonito. Aí depois, com o tempo, a gente vai vendo como é a realidade.